boa noite. Seja bem-vindo a mais uma live da Primeira Igreja Batista em Jandira. Hoje, domingo, dia 28 de junho, estamos aqui mais uma vez para adorar ao nosso Deus, juntos. Já estamos na metade do ano. Semana que vem já iniciaremos o mês de julho, o segundo semestre deste ano. E um mês de julho diferente, né? E nós queremos convidar você para continuar participando conosco. Nós estaremos falando sobre a vida dos apóstolos e o tema do mês será Pessoas Extraordinariamente Comuns. E nós temos o exemplo, né, na vida dos apóstolos, que viveram uma vida comum, mas tiveram atitudes e ações e viveram de forma extraordinária. Então não perca, né, os encontros durante todo o mês de julho. Também no próximo domingo nós teremos a Ceia do Senhor, será o primeiro domingo de julho, nós teremos a ceia na live no culto da noite, então você pode participar. Arrume aí uma mesa na sua casa, junte a sua família, prepare o pão, o suco de uva, para que logo ao final da mensagem do culto, nós tenhamos esse momento especial juntos na Ceia do Senhor. Também as crianças, né, tanto o ANSI como também o Ministério Infantil já retomaram as suas atividades. Então, no próximo domingo, às 11 horas, não deixe de participar da live do ANSI e também às 17 horas da live do Ministério Infantil. Criançada, não perca, não deixe o papai e a mamãe deixar vocês não assistirem. Você precisa participar da live do ANSI e também do Ministério Infantil. É importante que você se inscreva nos nossos canais, tanto no Facebook, como também no YouTube. Eu sei que muitas vezes você entra, participa do culto, curte, né, o culto lá, a live do culto, mas não se inscreve no canal. No momento que você se inscreve no nosso canal, você receberá as notificações, né, de tudo que está acontecendo aqui. Então é importante que você participe e faça a sua inscrição nos nossos canais. Também nós temos realmente repetido isso aqui aos domingos, a nossa gratidão a Deus pelo cuidado dele com a nossa igreja. E ele realmente tem feito isso de forma especial. E ele tem usado a sua vida. Então, seja fiel, esteja depositando, esteja realmente entregando os seus dízimos e as suas ofertas. Nós estamos no final do mês de junho. Nós temos compromissos para saudar como igreja. E é muito importante que você esteja conosco neste momento. Estamos aí no momento de levantar verbas para poder comprar todo o material que nós necessitamos para continuar transmitindo o culto online quando nós voltarmos presencialmente para a igreja, porque sabemos que nem todos conseguirão estar conosco, né, presencialmente. Então você também pode ajudar com uma oferta especial. Se você desejar fazer isso, fale conosco, né? E eu sei que Deus vai continuar cuidando de você e da sua família, abençoando você também. Então, participe, né? Muitas coisas acontecendo, as lives durante a semana, enfim, não fique de fora, né? Se você tem sentido falta de alguém, ligue, pergunte como essa pessoa está, convide para que participe dos nossos encontros aqui. E vamos continuar juntos, vamos adorar o nosso Deus, vamos realmente cultuar a Ele nesta noite. Que Deus te abençoe, fique conosco. Obrigado, Sandra, pelas boas-vindas. Resolvi vir aqui na igreja, no templo, não na igreja, no templo, né, para gravar. Vocês vão ouvir algum barulho aí de trânsito. Eu estou na sala de reuniões aqui do fundo da secretaria, onde tem os quadros, né? E aí, matando um pouco a saudade de vocês, né? Um tempo de grande aglomeração, grande reunião, grande celebração, né? E a gente vai orar para que a gente volte a esse tempo, mas até lá vamos continuar juntos, cada um na sua casa, uma igreja além do tempo, né? E nós estamos aqui, né, vencendo 3 meses, 90 dias de quarentena, né, fechando o primeiro semestre do ano. E eu falei no grupo de mulheres, né, na quinta-feira, e eu li. Esse daqui é o boletim de fevereiro. Realmente o primeiro boletim do ano, né? Nós tínhamos pregado na virada do ano e no começo do ano. E aí nós colocamos esse boletim. E o tema dele é tempo de mudança. Tempo de mudar. E nós estávamos fechando o acampamento,
e as preleções do acampamento. A pastoral que eu escrevi naquele dia diz assim: o ser humano é sinônimo de mudança. Mudamos constantemente. Nosso corpo muda, nossas memórias mudam, nosso conhecimento muda, nossa alimentação e paladar mudam. Nossa maneira de ver o mundo muda. As pessoas em nossa volta mudam. Novos vizinhos e uma nova amizade. Mudam familiares, alguns nascem, outros morrem, e outros namoram e casam. Parentes se separam e se casam. Os irmãos da igreja são novos colegas da escola. Mudamos de quarto, mudamos de casa, mudamos de cidade, estado e até de país. Mudamos de escola, de emprego, de empresa, mudamos de transporte, mudamos de caminhos. Nossa vida é uma mudança. Mesmo quando não mudamos, tudo em nossa volta muda. Desde o fim de ano, Deus mostrou para algumas famílias que este ano será um ano de mudanças, grandes mudanças. Precisamos estar bem perto de Deus, permitindo que Ele tenha a liberdade de promover mudanças em nós, ao nosso redor e em nossa igreja. Vamos deixar as coisas de criança para trás e sermos mais maduros. Vamos deixar de lado o medo e a insegurança que o novo e que o desconhecido produz em cada um de nós, em intensidades diferentes. E vamos nos abrir para novas experiências de vida. Seremos novas pessoas para um novo tempo e em uma nova PIB em Jandira. Tremendo isso, hein? É Deus falando. É Deus falando à igreja, é Deus falando comigo, Deus falando para que eu falasse para a igreja, porque realmente precisávamos mudar. Mas nunca nos afastarmos de Deus, sempre perto dele, sempre na presença dele. Agora é um momento de oração, de intercessão, e eu quero dizer o seguinte: Deus está conosco sempre, sempre. Eu li isso para vocês perceberem que Deus já estava conosco antes, nos preparando. E vai estar conosco, esteve conosco esses 3 meses, e vai continuar conosco nos próximos meses. Ainda experimentaremos novas mudanças, tremendas, mas com o Senhor vai ser muito bom, tenho certeza disso. Nós queremos destacar alguns pedidos, aí agradecer àqueles que fizeram aniversário este mês de junho, essa semana, né? O Tiago aí Batera, o nosso Brutus, né? A gente brinca, o lenhador, né? Nós temos pessoas fazendo aniversário, né? Hoje eu estou muito feliz, faço aniversário de casamento hoje, 34 anos, eu e a Sônia, né? Celebramos aí a bodas de oliva, né? Um momento muito agradável em nossas vidas e como Deus tem nos abençoado, né? Amanhã, terça-feira, é o Crispinha aí, né? O Crispinha Edna fazendo aniversário de casamento. Mas nos alegramos, o Senhor tem cuidado, o Senhor cuidou do Jair, né, na recuperação da Covid, da pequena Helena, e tem cuidado da Pamela também, né? Eu agradeço, vamos continuar orando por eles. O Wesley, né, o primo da Sônia, da Sandra, que estava com Covid, saiu, está em casa, está livre, está feliz da vida. O Ivan, que nós temos orado por ele, é um amigo meu lá da Igreja Batista Memorial de São Paulo, né, passou quase esses 3 meses aí no hospital, porque ele fez um transplante, complicou no transplante, ele foi, pegou Covid, e essa semana a esposa dele fez aniversário, no dia do aniversário da esposa, né, ele estava saindo do hospital vindo para casa. E aí, nesse meio tempo da internação no hospital, nasceu a netinha dele, e essa semana ele pôde ver a neta. Eu agradeço a Deus pela vida do Ivan e pelo que o Senhor nosso Deus tem feito na vida dele, da Rose e de toda a sua família, né? Vamos continuar orando, agradecendo a Deus aí também, né? A Camila do Cristiano. Vamos lá. A Camila é filha de um amigo meu, mora em Carapicuíba. Ela estava grávida, iria dar à luz daqui a 3 semanas. Mas no sábado passado, ela foi examinada, fizeram o teste, ela estava com Covid. No domingo, fizeram um parto, para tentar tirar a criança, para que a criança não fosse contaminada. E graças a Deus, a criança não está contaminada. A mãe está no isolamento, não viu seu bebê, não tocou nele, e vai demorar mais alguns dias.
né? Vamos orar pela recuperação total da Camila, para que ela veja o seu filho Samuel, né? Vamos orar pela família toda. Meu amigo é o Teonílio, ele está em Goiás, né? Ele vai viajar para cá para ver como que está a filha e tentar ficar aqui com ela. Ele está tentando fazer isso. Vamos orar então. É Camila e Cristiano, é o casal. O filho, o bebê é Samuel. Vamos estar orando. A irmã, tem irmãos aí que estão, né, foram diagnosticados com Covid, já foram curados, graças a Deus. Né? Eu agradeço a Deus por isso, né? E nós temos muitos aí que estão agradecendo a Deus. Às vezes eu recebo ligações, pastor, meu irmão melhorou, meu irmão já saiu, e eu louvo a Deus por isso. Vamos orar pela Marisa, que precisa da cirurgia do olho, tá? Pela irmã Marluce, e outros que estão precisando de operações, cirurgias, e estão voltando a fazer cirurgias. Mas vamos orar por isso. O João Marcos, pequeno João Marcos, vai entrar em cirurgia nessa quarta-feira, dia 1º de julho. Então, vamos orar, porque a última cirurgia foi alterada porque o médico teve que fazer isolamento, porque ele operou uma criança com Covid e ele ficou como suspeita e ficou isolado. Né? Então, que os médicos, que é uma equipe médica, serão 5 cirurgiões, né, para operar o pequeno João Marcos. Nós vamos orar, é uma cirurgia extensa no seu pulmão, é retirada de um cisto do seu pulmão. Nessa quarta-feira, interceda pelo João Marcos, filho da Fabiana. Né? E vamos estar aí orando por isso. O irmão Raimundinho ainda não conseguiu resolver o problema do INSS, vamos orar por isso, né? E pelos empregos. Eu sei que está difícil, eu sei que é um momento complicado, a volta ao trabalho tem sido difícil, né, para muitos, e a gente vai orar agora por sua vida. E pode ter certeza, né, busca o Senhor e Ele vai te atender. O Senhor está atento às nossas orações. Vamos orar nesse instante? Pai querido, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos nas Tuas mãos, Pai, essas pessoas que estão enfermas. Pai, cuide de cada uma delas, Senhor Deus. Restaura a sua saúde, Pai, restaura os seus pulmões, Pai, restaura o seu coração. Pai, em nome de Jesus, cuida deles. Pai, obrigado pela maneira que o Senhor tem cuidado daqueles que precisam de cirurgia e ainda não passaram, que precisam de médicos e especialistas, mas ainda não conseguiram. O Senhor está mantendo a vida deles, mantendo a saúde e muitas vezes livrando das dores intensas, Pai. Eu te peço que o Senhor continue cuidando e prepare a cirurgia, o melhor dia, no seu tempo, Pai. Prepara a cirurgia para Marisa, para Jaqueline, para Marluce. Ó Senhor Deus, prepara essa cirurgia do João Marcos, em nome de Jesus, Pai. Conduz a mão dos médicos e o pequeno João Marcos saia da sala de cirurgia, Pai. Curado, sarado e muito bem, Senhor Deus. Cuide da sua família e da ansiedade deles. Pai, cuide da pequena, da jovem Camila, Senhor Deus, no hospital, a mãe que teve o seu filho, está agora cuidando da Covid. Pai, restaura ela, que em breve ela se encontre e possa pegar pela primeira vez o pequeno Samuel. Cuide, console a família, Pai. Trate os corações. Pai, derrama a Tua paz, Senhor Deus, sobre todas as casas, Senhor. Eu te agradeço muito, Senhor Deus, os empregos mantidos. Pai, te agradeço as curas do Wesley, o cuidado com a família do Jair e da Pamela. Senhor Deus, obrigado pelo cuidado das nossas vidas. Obrigado por celebrar aniversários, Pai. Obrigado por mais um ano no meu casamento. Obrigado por vários casais celebrando aniversários de casamento, Pai. Obrigado pelas casas, Senhor Deus, onde os casais se reconciliaram, Senhor Deus. E em nome de Jesus, intervenha nas casas que ainda há violência, que há discussão, Pai, que há contendas. Em nome de Jesus, tire essas contendas, Pai. Afaste o maligno destas casas, Senhor Deus. Que as famílias voltem a conversar e se amar, Senhor Deus. Cuida de cada lar, Senhor Deus. Cuida de cada um de nós, para que a gente possa expressar o amor que o Senhor tem por nós. Para expressar a nossa gratidão pela vida. E assim olhar para os outros e amar as pessoas. Dê-nos paciência, Senhor Deus, para amar uns aos outros. É o que eu te peço, agradecido em nome de Jesus. Amém. Orar ao Senhor. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o teu pastor. E o Senhor Jesus, em João, ele fala isso, né? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário não é pastor. Que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo chegando e abandona as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E aí no verso
no verso 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Siga o Senhor, vamos louvar o Senhor, vamos buscar ouvir a voz do Senhor. Declare agora, em nome de Jesus, declare agora para o nosso líder de louvor, o Efraim, declare ao Senhor: Senhor, eu te quero cada vez mais, quero ouvir a tua voz, quero sentir o Senhor. Vamos louvar o Senhor. Te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Bruno, líder de ensino da nossa igreja. É um prazer estar aqui com você novamente, mesmo que online, mas é sempre uma alegria estarmos juntos com o mesmo propósito, de juntos, cultuarmos ao nosso Deus, louvarmos a Ele, adorarmos e meditarmos na sua palavra, ouvir a voz dele através da leitura da sua palavra. Minha oração e o meu desejo é para que nessa noite a gente continue cultuando ao Senhor e que a gente possa ouvir a sua voz, que o seu Espírito Santo tenha liberdade, ministre sobre os nossos corações, para que nós sejamos edificados, transformados, impactados e renovados pela palavra do Senhor. O tema da nossa meditação nessa noite é: quando a vida nos machuca. Eu quero convidar você a abrir comigo ou acompanhar a leitura no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, nós leremos inicialmente os versos de 1 a 6. Este é um texto bastante conhecido, que descreve um episódio na vida de Davi, onde ele e aqueles que estavam com ele passaram por um momento de grande tristeza, um momento difícil, um momento de angústia. E eu tenho pensado
e meditado muito nesse texto nos últimos dias e eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiro todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, de Carmelo, e que fora a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. E nesse momento, Pai, nós queremos ouvir a tua voz. Pai, quem está ouvindo esse vídeo, Pai, esse momento de culto, que nós possamos ouvir o Senhor, que o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Algumas vezes nós somos cercados por situações adversas que tornam a nossa vida mais difícil. Situações que não esperávamos enfrentar e muitas vezes chegam e nos machucam. Aquelas complicações, aqueles contratempos que surgem e dificultam a nossa caminhada. São dias sombrios e noites tristes, que algumas vezes temos a impressão de que estamos sozinhos no meio de milhares de problemas. Aqueles dias em que talvez perguntamos, por quê? Deus, por quê? Aqueles dias em que a tragédia chega e somos duramente feridos pelas circunstâncias da vida. Aqueles dias em que temos que enfrentar momentos de dificuldades, lutas, sofrimentos e perdas. É aquele dia que a vida parece mais difícil diante de um diagnóstico médico, diante do desemprego, diante dos conflitos familiares, da perda, de um rompimento, da solidão, da expectativa frustrada, entre muitas outras coisas que poderíamos citar. Dias que são como os momentos em que estamos vivendo nesse tempo, em que fomos cercados por um período de grande adversidade no mundo e em nossa nação que está aqui tão pertinho de nós. O texto que nós lemos, ele registra um episódio da vida de Davi de grande dificuldade e de profunda tristeza. A gente precisa entender só um pouquinho aqui o contexto para que a gente possa desenvolver então o texto. Saul era o rei de Israel, Davi ainda não era o rei, né? E por inveja estava perseguindo Davi e tentando matá-lo. Então, diante desse cenário, Davi ele procura o rei da cidade de Gat, chamada Quis, né, e que era uma das principais cidades ali dos filisteus, e ele faz um acordo com esse rei que permite que Davi, toda a família e os 600 homens que caminhavam com eles habitassem na cidade, numa região ali chamada Ziclag, né, uma das cidades de Gat. Davi, ele morou nesse território durante um certo tempo com os homens de guerra do seu exército, e nesse período, Davi e seus soldados atacaram alguns povos que também eram adversários de Israel. Mas teve um período entre os filisteus e Israel que os comandantes dos filisteus eles desconfiaram de Davi e dos seus soldados. E com medo então de que Davi e seus homens se tornassem seus adversários durante a batalha, ele manda que eles voltem para casa, que todo o grupo que estava com ele retorne para sua cidade. E quando Davi e os seus soldados chegam então na cidade de Ziclag, onde eles estavam habitando, eles encontram um cenário devastador. Enquanto eles estavam fora, os amalequitas tinham invadido o território e incendiado a cidade que eles moravam. Levaram todos os que estavam
lá como prisioneiros. As mulheres, seus filhos e suas filhas, todos foram levados. E a cidade então incendiada. Parece que a vida havia se tornado mais difícil para Davi. Parece que ele teria que enfrentar as dificuldades da vida. O que Davi poderia fazer em uma hora dessas? Aquele dia em que talvez, penso eu, que Davi pudesse ter perguntado: por quê? Deus, por quê? Aquele dia em que a tragédia chegou em sua vida. O que podemos fazer quando temos que enfrentar as dificuldades da vida? O que fazer diante da tragédia? Diante das adversidades, das angústias da vida? Talvez fossem essas as perguntas de Davi. E talvez essas sejam as perguntas que você tem feito. Essa história e o exemplo de Davi nos ensinam que diante das adversidades e angústias da vida, em primeiro lugar, o lamento é uma atitude comum e inevitável. Se você voltar comigo no verso 4, você vai ver que então Davi, o texto nos diz que então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais força. Diante daquele cenário, com a cidade toda incendiada e com a perda dos seus familiares, eles começaram a chorar e chorar até ficar sem forças. A Bíblia afirma que diante do drama vivido, Davi chorou compulsivamente. Diante da tragédia, é comum chorar. Imagine aqueles homens valentes chorando diante da dor que estavam sentindo. Quando estamos diante Davi, aqueles homens estavam vivendo uma situação bastante triste, puderam perceber a sua fragilidade, a sua fraqueza. Choraram pela dor e pelo desgosto que os amalequitas haviam causado em seus corações. Quando estamos diante da dificuldade, nós precisamos chorar algumas vezes. Precisamos também chorar com aqueles que estão chorando ao nosso lado. Derrotas fazem parte da vida. Todos nós estamos sujeitos a sofrer uma derrota inesperada. É interessante porque nós temos muitas facilidades em lidar com a vitória, mas o que fazer então diante da derrota? Se não chorar. A Bíblia nos ensina que existem períodos de canções de alegrias e períodos de canções de lamentos. Veja, por exemplo, os livros de Ezequiel, Jeremias e alguns salmos. Quantos relatos de momentos de cânticos fúnebres! No livro de Eclesiastes, o sábio descrevendo a respeito do tempo, ele afirma que há um tempo de chorar. Diante da sepultura de um amigo, das irmãs enlutadas, Marta e Maria, pela compaixão, pela empatia, Jesus chorou. Jesus, ele chora com os que choram. O fato de servirmos a Jesus não nos imuniza contra as tristezas e dores da vida. Mas a presença dele, sim, nos garante forças, em conforto para enfrentarmos essas dificuldades. A vida cristã não é uma vida somente de vitórias. A grande vitória foi nos dada em Cristo na cruz, na ressurreição de Jesus e na certeza de que um dia nós nos encontraremos com Ele. É interessante como queremos controlar situações em nossas vidas, mas algumas vezes surgem aquelas que não conseguimos ter o controle. Aquelas que demonstram que somos fracos, que somos frágeis. Então nós choramos diante dessas dificuldades e diante da nossa limitação. Nos sentimos fracos, impotentes e vulneráveis. Imagino que era assim que Davi e aqueles homens estavam se sentindo. E é assim que você e eu também nos sentimos diante da dificuldade. O lamento, o choro, é uma atitude comum e muitas vezes inevitável diante da dor. Quando a vida nos traz marca, nos machuca e nós não sabemos como lidar com aquela circunstância. Esse texto também nos ensina que diante das adversidades e angústias da vida, nós precisamos experimentar fortalecimento no Senhor. Veja o verso 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Davi ficou triste. Davi chorou, teve medo, mas não deixou se abater. Ele nutriu o seu coração de esperança, enquanto o povo, aqueles que estavam com ele, mudaram de comportamento.
da tristeza que eles estavam sentindo em colocar a culpa em Davi, em começar a culpar o outro. Aqueles homens que acompanhavam Davi estavam enfurecidos diante daquele quadro, amargurados, falavam em apedrejá-lo, matá-lo. Certamente, Davi nesse momento estava fraco, estava angustiado, não tinha forças. Penso que ele estava saturado e até disposto a deixar sua posição de líder e abandonar aquele povo. Mas o final do verso 6 diz que Davi fortaleceu-se no Senhor, se reanimou no Senhor, que o Senhor lhe deu coragem, dependendo da sua versão. Fico imaginando essa cena e eu penso que Davi, ele se afastou um pouco daquele povo e permaneceu um tempo a sós com Deus, até seu vigor espiritual voltar ao normal. Este reânimo que o Senhor o dá veio absolutamente do Senhor, pois não havia ali, o texto não descreve elementos de esperança, ele caiu destruído, ele estava desamparado, ele estava angustiado, mas ele se reanimou, ele foi fortalecido no Senhor. Davi havia aprendido que mesmo em meio às dificuldades, circunstâncias difíceis da vida, Deus era digno de confiança. Davi conhecia Deus e no meio daquele momento mais angustiante, ele tinha certeza que nada sai do controle de Deus. Por isso, ele buscou força no Senhor, o seu Deus. Diante da dificuldade da vida, precisamos reconhecer a nossa dependência do Senhor e pedir que Deus nos reanime e nos dê força. Não é fácil reconhecer isso, mas perceber a nossa fragilidade e a nossa dependência de Deus nos dá força para seguir em frente. Existe um Deus de amor e graça que vai ao encontro dos seus filhos em momento de trevas e dificuldades. Precisamos correr para os seus braços, receber o seu abraço. Ele traz descanso quando parece que não há como e onde descansar ou repousar. Só Deus pode nos restaurar e nos fortalecer diante do choro e da angústia. Talvez você está chorando, talvez você está vivendo esse momento de choro, mas experimente o fortalecimento que vem do Senhor para a sua vida. E a terceira e última lição que eu aprendo com esse texto é que diante das dificuldades, das adversidades e angústias da vida, nós precisamos buscar a orientação do Senhor. Veja que Davi chorou junto com seus soldados até não ter mais forças. Ficou profundamente angustiado, pois os soldados queriam apedrejá-lo, fortaleceu-se no Senhor. Agora ele pede a orientação de Deus, perguntando ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Veja os versos 7 e 8. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Talvez Davi pudesse ter buscado a orientação de diversas outras pessoas, mas ele entra na presença de Deus e pede uma direção. Davi sabia que Deus poderia ajudá-lo, por isso é a Deus que ele recorre mais uma vez. É interessante porque Davi não sai agindo impulsivamente, aquilo que talvez seria até mais racional para resgatar a sua família e a família daqueles homens. Ele busca uma direção. Davi não procura um atalho, ele busca o caminho certo. É Deus que vai nos dizer o que podemos fazer. Devo perseguir esse bando? Há momentos que, diante das dificuldades da vida, não sabemos para onde ir ou qual decisão tomar. Acabamos agindo impulsivamente e procuramos por atalho que não nos leva à direção correta. Precisamos orar, ler a Bíblia, buscar a presença de Deus, porque certamente Ele nos mostrará o caminho que devemos seguir. Uma vez que reconhecemos a nossa fragilidade e que somos dependentes, precisamos de uma direção. É somente Deus quem poderá nos direcionar para enfrentarmos as dificuldades da vida. Vá comigo nos versos 9 e 10. Olha que interessante. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Eles
Davi tinha 600 homens, ele veio de uma batalha. E quando ele chega ali diante desse ribeiro ali, 200 daqueles que estavam muito cansados falam, não temos condições de seguir em frente. Mas 400 falam, Davi, vamos lá. Certamente eles estavam num número bem menor que os amalequitas. Davi não tinha um exército, ele tinha um grupo de 600 homens que eram rebeldes e foragidos de Israel. E quando eles ainda estavam indo para a batalha, 200 deles estavam exaustos demais e não puderam continuar a perseguição. Mas Davi teve coragem. Ele, depois que ele teve a direção de Deus, ele teve coragem. E ele e os 400 homens seguiram adiante. Se você ler o texto depois completo, você vai ver que eles encontram um escravo egípcio deixado pelos amalequistas. Os homens de Davi, através dele, descobrem o acampamento deles. E quando ele chega lá, eles estão espalhados pela região, comendo, bebendo, festejando os bens que haviam tomado. Davi os atacou junto com seus homens e recuperaram todos os seus familiares e as suas posses. E ainda tomou alguns bens dos amalequitas que era normal nessas batalhas. E aí eles estão voltando. E aí você pode ler depois os versos de 1 a 25, você vai ver que aqueles 200 eles encontram, há um período de alegria ali, imagina, encontrar a família, aqueles 200 que haviam ficado, e alguns dos 400 que havia ido, tinha dito que lutaram pelos 200, né, disseram, não queremos devolver para ele, nós queremos devolver para esse povo só as mulheres e os seus filhos, não vamos repartir os bens que havíamos recuperados. Davi ainda tem que lidar com mais um problema. E Davi mostra mais uma vez como já era um homem, um camarada diferenciado e diz, não, meus irmãos, não façam isso com que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Ele não só corrigiu a injustiça que eles estavam querendo conhecer, como reconheceu que era Deus que havia dado tudo a eles, que os havia protegido e entregado o inimigo na mão deles. Davi reconheceu que diante daquele cenário, nada havia saído do controle de Deus, e foi Deus que havia dado a vitória a eles. Como foi Deus quem deu a vitória, nenhum daqueles homens poderiam reivindicar um direito maior sobre os bens adquiridos na batalha. Que lição para nós? Enfrentamos e ainda enfrentaremos lutas e algumas vitórias virão, mas outras não. Deus já nos garantiu vitória. Através do sacrifício de Cristo Jesus, a nossa vitória é uma vida eterna ao lado do nosso Deus. A presença de Deus sempre nos garantirá forças e confortos para enfrentarmos as dificuldades da vida. Preparando essa mensagem, refletindo sobre esse texto, estudando, escrevendo sobre ele, eu me lembrei de um trecho de um livro de um autor chamado Paul Tripp. O livro chama-se Abrigo no Temporal. Eu não sei se é uma oração, se é uma poesia, mas enfim, eu acho que tem muito a ver com o que a gente tem falado hoje, e eu quero caminhar para a conclusão através desse texto, para que a gente possa fechar o que nós aprendemos aqui. O título é Seguro. E aí o autor começa a desenvolver, eu quero então fazer a leitura para nós aqui. Estou seguro, não porque não tenho problemas ou porque nunca experimentei perigo. Estou seguro, não porque as pessoas me protegem ou porque meus planos sempre darão certo. Estou seguro, não porque sou imune a enfermidades ou livre da pobreza. Estou seguro, não porque estou protegido do desapontamento ou apartado deste mundo falido. Estou seguro, não porque sou sábio ou forte. Estou seguro, não porque mereço conforto e tenho sossego. Estou seguro, não por causa de dinheiro, ou poder, ou posição, ou intelecto, ou amigos, ou moradia. Estou seguro por causa do glorioso mistério da graça. Estou seguro por causa da presença do amor ilimitado. Estou seguro por causa da misericórdia divina, sabedoria divina, poder divino e graça divina. Estou seguro, não porque nunca enfrentei perigo, mas porque tu estás comigo nele. Tu não me prometeste livrar-me de todo perigo. Tu não me prometeste uma vida tranquila. Tu escolheste colocar-me em um mundo caído. Estou seguro porque tu me deste a única coisa que sempre me manterá seguro. Tu me deste a ti.
Estou seguro do meu coração mau e deste mundo despedaçado, não porque posso fugir de ambos, mas porque em meio a tentações e sofrimentos, perigos e desapontamentos, doenças e carências, tu me deste tudo o que eu precisava para lutar contra tudo e evitar a derrota, e apontar a outros a segurança que pode ser encontrada somente em ti. Assim, eu acordarei amanhã e enfrentarei a ansiedade de temer a minha própria fraqueza e a realidade da queda. Viverei com fé, coragem, perseverança e esperança. E quando o perigo chegar, e ele chegará, sussurrarei ao meu enfraquecido coração: Emanuel é o teu abrigo. Você está seguro? Quando nos relacionarmos com o nosso Criador, quando nos relacionamos com o nosso Criador, adquirimos força necessária para continuarmos a lutar pelos nossos sonhos, projetos, famílias e forças para continuar seguindo em frente. Cristo é poderoso para fortalecer a mim e a você. A vida nos reserva diversos momentos de angústia e de adversidades. As Escrituras Sagradas nos mostram a existência de um Deus pessoal que intervém poderosamente em nossas vidas. Ele muda nosso rumo, a nossa história de vida. Que mesmo quando machucados pelas lutas e adversidades da vida, possamos reconhecer a nossa fragilidade e encontrar forças, conforto e descanso em Deus. Ele está conosco. A presença dele nos garantirá força e conforto para enfrentarmos as dificuldades da vida. Podemos desfrutar de forma plena da sua presença em relacionamento com ele através de Jesus. Por isso, nele nós temos segurança. Ele é Emanuel, ele é o Deus conosco. Nele estamos seguros. Em quem você está seguro? No seu próprio entendimento, nas suas próprias forças, nas suas próprias posses, ou naquele que te criou, que te ama e que entregou o seu filho para morrer na cruz do Calvário para te dar vida eterna e te colocar em relacionamento com ele? Essa história de Davi nos ensina que diante das adversidades e angústia da vida, o lamento é uma atitude comum e inevitável. Experimente fortalecimento no Senhor. Busque a orientação do Senhor. Talvez você está triste. Talvez na sua vida tenha sido tempo de choro. Talvez tenha sido tempo de pedir a ajuda do Senhor porque tem doído muito. Talvez é tempo de procurar um companheiro de caminhada de vida cristã para chorar junto com você. Talvez está difícil demais. Talvez você é alguém que precisa de um fortalecimento, deste reânimo que vem somente do Senhor. Talvez você precisa se conhecer e se entregar para esse Deus que te convida para um relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Pode ser que você está sofrendo porque tomou decisões erradas e acredito que chegou o momento de você reconhecer e pedir perdão. Deus está no controle de todas as coisas, seja na vitória ou na derrota. Seja na alegria ou na tristeza, seja nos dias bons ou nos dias maus, Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo nos dias em que as coisas não acontecerem da maneira que você gostaria, perceba a presença do Senhor, porque Ele continua mostrando a sua graça e o seu amor. Deus está presente e não deixa de estar presente. Nele nós podemos encontrar esperança, segurança, descanso e sentido para a vida. Como nos diz Paul Tripp, Emanuel, e quando o perigo chegar, e ele chegará, sussurrarei ao meu enfraquecido coração, Emanuel é o teu abrigo, você está seguro. Que nós possamos, nessa noite, descansar no Senhor. Entregar nossos medos, as nossas frustrações, as nossas decepções, os nossos machucados que temos por aquilo que temos enfrentado, que nós possamos colocar nessa noite. Você que está ouvindo agora, você que ouvirá depois, tudo isso na presença do Senhor. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero te convidar
colocar tudo aos pés do Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse tempo, ó Pai, que nós pudemos meditar na Tua palavra, ouvir a Tua voz, ó Pai, e aprender, ó Pai, com essa história e esse exemplo da vida de Davi. Ó Deus, Davi nos mostra ali que existe um momento em que é inevitável o choro, dói demais, Pai. E talvez alguns daqueles que estão ouvindo essa mensagem nesse momento, ó Pai, estão com seus corações doloridos. Ó Pai, tem sentido que as circunstâncias, as adversidades da vida têm doído e têm machucado, ó Pai. Que essas pessoas recebam o seu consolo, ó Pai. Que essas pessoas, ó Pai, recebam esse reânimo que vem do Senhor, ó Pai. Talvez alguns, ó Pai, cansados desse momento que estamos vivendo, ou das suas próprias fraquezas e mazelas, ó Pai, estão distantes do Senhor, ó Pai. Talvez alguns estão como aqueles que estavam amargurados, mas que nessa noite nós possamos experimentar a doce presença do Senhor em nossas vidas. Talvez alguns tenham tomado decisões precipitadas, aquelas que parecem ser lógicas e racionais, mas não têm pedido a tua orientação. Que nessa noite, ó Pai, nós possamos reconhecer que nós queremos tomar a decisão que vem do Senhor para as nossas vidas. Nós, se preciso for esperar, vamos esperar. Se for para seguir em frente, que seguiremos em frente. Eu não abordei, ó Pai, mas esse texto nos ensina também, ó Pai, que em alguns momentos da caminhada, alguns cansarão ao nosso lado. E talvez em algumas famílias existem esposas cansadas, ou maridos cansados, ou filhos cansados, que um precisa ajudar o outro, Pai. Lutar pelo outro. Talvez na nossa comunidade, na nossa igreja, Pai, existem pessoas cansadas e que nós precisamos dar a mão e caminhar juntos e ajudar a seguir em frente. Nos dê, ó Pai, essa sensibilidade, ó Pai, para experimentar a sua presença diante dos momentos difíceis de nossas vidas. Nos ajude, ó Pai. Obrigado porque o Senhor é Emanuel. Obrigado porque o Senhor é o Deus conosco e que mora em nossos corações e no Senhor nós podemos nos sentir seguros. Obrigado, Pai, porque no Senhor nós podemos descansar. No Senhor, mesmo nos momentos difíceis, nós podemos nos aquietar e descansar. Porque o Senhor sempre continua sendo Deus bom, todo-poderoso e que cuida de todas as coisas. Obrigado, Deus. E se alguém aqui, ó Pai, nessa noite, ouvindo a Tua palavra, entendeu que precisa, ó Pai, de um compromisso sério com o Senhor, ó Pai, que o Senhor o aceite em Sua presença. Que ela possa fazer uma oração reconhecendo os seus erros e pecados, ó Pai, e pedindo para que o Senhor o aceite em Sua presença. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos, mais uma vez por esse período. Espero que Deus possa ter falado ao seu coração como Ele tem falado no meu coração. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um grande abraço para você. Tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és
também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Obrigado, Bruno. Louvado seja Deus pela tua vida, pelo teu ministério, pela maneira como o Senhor usa a tua vida. Obrigado, Efraim. Descansarei. Obrigado por me fazer lembrar disso. Descansar no Senhor. Né? Ouvir a voz dele. Né? Entender o que ele quer de nós. As promessas dele. E descansar no Senhor. Né? Que essa semana você descanse. Que hoje você já esteja experimentando esse descansar no Senhor. Convido você para o próximo domingo nós celebrarmos a ceia do Senhor. Né? Convido você a preparar o pão e o suco de uva e juntos no culto aqui à noite celebrar a ceia do Senhor. Né? Este mês de julho nós vamos falar sobre os discípulos. O nosso tema das mensagens, a partir desta quinta-feira na devocional, será pessoas extraordinariamente comuns. Vamos olhar para os discípulos de Jesus e ver que eram pessoas comuns, mas que o Senhor usou de maneira extraordinária. E que você, a sua casa e eu, discípulos de Cristo, sejamos pessoas comuns, usadas de maneira extraordinária pelo Senhor. Amém? Quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa. Pai querido, Senhor Deus, te agradeço a todos que estão assistindo, que assistiram em suas casas e que vão assistir em outros momentos. Pai, obrigado pela vida deles, obrigado pela tua graça derramada sobre eles. E Senhor Deus, que a bênção, o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que as consolações, a unção, a orientação, a iluminação do Santo Espírito de Deus, seja sobre todos que me ouvem, hoje e sempre. Amém. Amém. Um beijo, um abraço.